Bom dia, pessoal. Esta é uma aula, então, de endoscopia, em que eu vou apresentar alguns procedimentos endoscópicos. Então, a endoscopia digestiva é uma especialidade médica em que nós atuamos no aparelho digestório para o diagnóstico e a terapia endoscópica. Aí no esôfago, no estômago, no intestino delgado, cólon, fígado, vias biliares e pâncreas. A demonstração ao vivo de um procedimento endoscópico. Aqui nós temos o simulador, que é semelhante ao nosso simulador. A utilização do simulador em endoscopia tem como objetivo demonstrar e discutir a técnica dos exames endoscópicos e principalmente discutir as indicações e contraindicações do procedimento. Podemos também discutir as complicações e esclarecer muito bem para o paciente que nenhum procedimento médico é isento de risco. Apesar do risco ser baixo, existe o risco de sangramento, de perfuração que nós vamos demonstrar. Os exames e os procedimentos endoscópicos, então, antes do início, é necessário que o paciente leia primeiro e assine um termo de consentimento informado para que ele tenha ciência que os procedimentos médicos têm riscos. Como já citei, particularmente o sangramento e a perfuração. E até esclarecer que existe o risco de morte. Ele deverá, então, receber uma sedação, que pode ser superficial, em que ele fica levemente sedado, né? Muitas vezes pode estar consciente, ou receber uma sedação profunda, né? Dependendo da droga. O Propofol, por exemplo, faz uma sedação profunda, né? O midazolam, dependendo da dose, da sensibilidade, da idade, da raça, ela promove uma sedação superficial. Então, a diferença entre a superficial e profunda, de acordo com a resposta que o paciente tem aos estímulos, né? Então, se o paciente tem resposta a estímulos táteis, verbais, dolorosos, ele recebeu uma sedação superficial. Se ele não tem resposta a estímulos verbais, estímulos táteis, somente a estímulos dolorosos, muito provavelmente esse paciente recebeu uma sedação profunda. Esse paciente, então, deve vir acompanhado e ser liberado com o acompanhante. Esclarecer que ele vai receber uma suplementação de oxigênio, ele deve ser monitorizado com oximetria, pressão, pulso, capnografia, se for o caso. Ele deverá ser liberado somente com o nível de consciência recobrado. Aqui uma foto de um paciente provavelmente sob sedação profunda. Então aqui a demonstração de um procedimento de endoscopia. Nós vemos a laringe, nós vemos aqui a comissura posterior, aqui um pouquinho assimétrico, está um pouquinho hiperemiado e edemaciado, então pode ser um sinal de uma laringite posterior. O esôfago médio e aqui o esôfago distal, né? Nós vemos a diferença do epitélio esofágico, que é um epitélio mais claro, mais nacarado, e aqui o epitélio gástrico. Então esta linha é a chamada linha Z, é a linha de transição entre o epitélio poliestratificado esofágico e o epitélio glandular colunar, colunar porque a célula parece uma coluna, né, do estômago, né? Então essa é a linha Z. Aqui nós vemos uma pequena depressão que é uma esofagite discreta neste caso. Quando nós adentramos no estômago, nós encontramos muita secreção gástrica. Nós aspiramos essa secreção
para a gente poder visualizar bem as pregas do corpo gástrico. Aqui é o corpo gástrico, nós vemos aqui um pequeno pólipo, que é relativamente comum em pacientes que fazem uso de IBP, de inibidor de bomba de próton. Nós progredimos, então, aqui nós vemos a pequena curvatura, e aqui nós realizamos a manobra da retrovisão, para examinar o fundo gástrico. Ainda tem um pouquinho de secreção aqui no fundo gástrico. Nós examinamos o fundo, nós examinamos a cárdia. Aqui nós vemos a linha Z, vista por baixo, por dentro do estômago. E aqui é o pinçamento diafragmático envolvendo totalmente o endoscópio. Temos a visão da incisura angular e aqui é o antro. Então, existe pequenas erosões, pequenas feridinhas aqui na região do antro, e isso é característico de uma gastrite erosiva. Então, esse orifício é o piloro, o qual nós vamos ultrapassar através dele para adentrar ao bulbo duodenal, que é o bulbo do duodeno. Nós visualizamos se existe algum processo inflamatório, alguma úlcera duodenal. Nós fazemos uma curva e vamos para a segunda porção duodenal. Então, esse pregamento é um pregamento normal. Nós podemos examinar a papila duodenal. Nós vemos o ósteo da papila, que é bem pequeno. Retornamos, então, ao estômago. Obtemos amostras, pequenos fragmentos, com esta pinça de biópsia para o teste da urease, que é um teste para pesquisa da bactéria Helicobacter pylori, que nós chamamos de H. pylori. Nós tiramos um fragmento da incisura, um fragmento do antro, para a pesquisa do H. pylori. Nós retornamos, examinando e encerramos uma endoscopia de rotina. Aqui nós temos um paciente com uma história longa de refluxo, em que nós já, diferente do caso anterior, vemos um epitélio diferente recobrindo o esôfago. Nós temos umas linguetas aqui, né, umas projeções, isso são erosões, então isso aqui é uma esofagite erosiva, e aqui nós vemos um epitélio diferente recobrindo o esôfago. Então esse epitélio mais hiperemiado é uma metaplasia, que nós chamamos a princípio de colunar. Nós não sabemos se isto é Barrett ou não é Barrett ainda, ou esôfago de Barrett, que seria a pronúncia correta. Aqui está sendo instilado um corante, ácido acético, e esse corante ele evidencia mais as vilosidades e as criptas. Então nós lançamos mão de artifícios para uma análise das vilosidades e das criptas. De acordo com a regularidade ou não dessas criptas, nós podemos identificar áreas de displasia, ou às vezes até de câncer. Então, quando é um epitélio mais liso, em que as criptas têm esse aspecto em mosaico mais regular, isso é característico do epitélio metaplásico intestinal, característica do esôfago de Barrett, ou de Barrett, né? A pronúncia correta, porque foi descrita por um australiano. Esta prega é uma prega gástrica, então nós vemos o pinçamento diafragmático aqui embaixo e uma prega gástrica acima deste pinçamento. Aqui o endoscopista está usando um recurso da magnificação, em que nós conseguimos
visibilizar as vilosidades e, de acordo com a regularidade ou não dessas vilosidades, nós podemos caracterizar áreas de displasia. Não é o caso, aqui está bem regular, a aproximação da lente consegue dar o foco. Aqui nós vemos a manobra de retrovisão com um hiato bastante alargado e um alargamento do hiato característico de uma hérnia hiatal. Aqui é um duodenoscópio. O duodenoscópio aqui já é uma CPRE em que nós temos um procedimento chamado de colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, ou ERCP in English, né? Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography. O aparelho de CPRE, ele tem uma característica de ter uma visão lateral, né? Por quê? Para que eu possa ter uma visão frontal da papila duodenal maior, papila de Vater, aqui a papila duodenal menor. Nós fazemos abordagens sobre a papila em que nós podemos acessar tanto a via biliar quanto a via pancreática. A presença de um cálculo é o procedimento mais comumente realizado, é a extração de cálculos que tenham vindo da vesícula. Nós abordamos aqui. Aqui é um divertículo duodenal, a papila está aqui. É difícil identificar o ósteo, então o endoscopista está cateterizando a papila, utilizando esse instrumento chamado de papilótomo ou esfincterótomo. Ele tem um fio, este fio conecta-se ao cautério e o endoscopista abre a papila para poder extrair o cálculo. Então ele faz uma papilotomia endoscópica. Aqui a utilização de um balão para dilatar a papila para que este cálculo impactado na papila possa ser removido com mais facilidade. Ele insufla o balão aqui, traciona e aí é removido esse cálculo aqui que parece um barro, né? Aqui um outro procedimento em que o cirurgião identificou durante a cirurgia múltiplos cálculos dentro do colédoco, aqui uma colangiografia transoperatória, uma CPRE transoperatória, porque eu sei que é durante uma cirurgia, porque tem essa pinça aqui na frente da imagem, né? Então nós realizamos esse procedimento numa sala de radiografia ou com equipamento de radiografia durante a cirurgia, e nós vemos várias falhas de enchimento do contraste aqui dentro do colédoco. Aqui está o colédoco, aqui está o ducto cístico, essa radiografia está invertida, então aqui está o ducto cístico e várias imagens de falha de enchimento aqui dentro, no interior do colédoco. Então nós temos essa picture in picture, nós temos, ao contrário que agora, a radiografia aqui. E aqui o endoscopista, então, da mesma maneira que o anterior, está com muito cuidado abrindo a papila. Então ele está realizando a papilotomia. O limite dessa secção é esta prega aqui, né? Então o endoscopista não deve ultrapassar essa prega, porque senão pode complicar, pode sangrar, pode perfurar. Então ele está indo com muito cuidado e está seccionando a papila, realizando uma papilotomia. Aqui ele já inseriu o balão, um balão chamado de Fogart, que ele traciona e vai extraindo estes cálculos, né? Esses cálculos são retirados e eles são eliminados aqui depois
dentro da luz do duodeno. Então veja quantos cálculos havia dentro desta via biliar. Esta papila aberta, ela deve ser mantida aberta para a drenagem da bile. E para isso, o endoscopista lança a mão da inserção de um dreno, né, de uma prótese plástica no interior aqui da via biliar, e essa prótese plástica é mantida durante algumas semanas, que a papila aberta, e essa prótese plástica chama-se pigtail, porque tem um formato de um rabicho de porco, tanto dentro da via biliar, quanto aqui na luz duodenal. E depois de algumas semanas, essa prótese plástica é removida. Basta que ela seja tracionada e ela é removida. Olha aqui, ó, o aspecto em espiral, por isso chamado de pigtail. Vamos passar então para o próximo procedimento que comumente nós realizamos, que é a colonoscopia. Então, aqui é um vídeo em que a enfermeira chama a paciente, provavelmente a paciente agendou este procedimento e muito provavelmente ela já deve ter tido o preparo intestinal prévio, né, no dia anterior. Ela ingere laxantes, a demonstração de uma colonoscopia, o colonoscopista aqui, os comandos. Aqui ainda não era a época da pandemia, então o colonoscopista está sem os devidos EPIs aqui de máscara, de gorro, de face shield, né? Então, o Dr. Roger está explicando para a paciente como o exame é feito. É um aparelho bastante flexível, em que, através dos comandos, ele consegue manobrar e ultrapassar as angulações do colo. O paciente, então, recebe uma vestimenta, né, um avental, para que ela seja submetida à colonoscopia. Ela vai receber uma suplementação de oxigênio, ela vai ter um acesso venoso e vai ser monitorizada, em geral, por uma oximetria de pulso. Ela recebeu uma sedação, aqui no caso recebeu uma sedação leve. Este procedimento foi feito na Inglaterra. Ela recebeu uma sedação por intermédio da enfermeira. Existem enfermeiras treinadas para administrar uma sedação superficial. O colonoscopista já chegou até o seco e a paciente está consciente, então ela recebeu uma sedação leve, uma chamada sedação consciente. Aqui a imagem do seco, o colonoscopista já chegou ao final do exame. No retorno, ele identificou uma pequena elevação aqui, provavelmente no cólon ascendente, e essa elevação ele vai realizar uma biópsia através do canal de biópsia, através do canal de trabalho do aparelho, e vai retirar um pequeno fragmento que vai ser enviado ao patologista para análise. Vejam que a mucosa está bem livre. Na tração existe a formação do sinal da tenda, em que a mucosa não está aderido a planos mais profundos. Então é um cólon limpo. Ao término do exame, a paciente é questionada se está sentindo alguma coisa, se está sentindo dor. Às vezes existe algum desconforto devido à insuflação de ar no cólon, mas em geral os pacientes vêm para uma sala de recuperação, para uma REPAI, e ela é monitorizada, né, com
medidas de pressão, com suplementação de oxigênio, com oximetria de pulso, né? Então, aqui é uma REPAI, uma sala de recuperação, onde vários pacientes ficam ali até recobrar a consciência. Aqui ela já está vestida numa sala de espera, comentando sobre como foi a sua experiência, que o médico esclareceu para ela que deve se esperar alguns dias até que fique pronta o laudo anatomopatológico. A mucosectomia é um procedimento em que nós removemos pólipos. Nós temos, então, da mesma maneira que anterior, explanar sobre o procedimento, esclarecer dos riscos que o procedimento possa ter, porque aqui o risco é um pouco maior em função de que nós iremos remover pólipos, muitas vezes pólipos grandes. Os pólipos menores, eles, em geral, menores do que 1 centímetro, eles têm a remoção completa. Pólipos maiores, a possibilidade de remoção completa é menor. E é muito difícil que pólipos planos sejam removidos, né? Então, nós temos que lançar mão de procedimentos para remoção desses pólipos. O cólon deve ser preparado, deve tomar um laxante, deve ficar desta maneira, limpo. Nós vemos, então, um cólon mais sujo. Nesta situação, deve-se evitar a remoção de lesões em função da dificuldade de visibilização. Nesta situação, é um cólon bem preparado, então aqui dá para ser feito o procedimento. O CO2 é um gás bastante difusível nos tecidos, então é um gás que reduz em geral a morbidade, tem menos dor e menos tempo de permanência. O CAP é este dispositivo instalado na ponta do aparelho, em que ele auxilia afastando as pregas e melhorando a visibilização das lesões. Então, é um dispositivo plástico. O alcance até o seco é um dos fatores que indicam a boa qualidade da colonoscopia e do colonoscopista. Então, chegar até o seco é sempre um desafio. Nós temos várias angulações no cólon. Quando a angulação é superior, nós fazemos a manobra do A, puxamos o comando maior. Quando nós queremos fazer uma curva para a esquerda, nós temos que rotacionar o aparelho, então essa posição 2 vem para a posição 3, e aí nós fazemos o AP para vencer essa curva para a esquerda. Curva para a direita, da mesma maneira, nós torcemos aqui, rodamos o equipamento da mesma maneira. Os limites, então, nós temos que checar bem, porque muitas vezes nós, num primeiro momento, visualizamos o limite e depois, com o exame mais detalhado, nós vemos que esse limite é maior do que a gente viu num primeiro momento. Nós temos que analisar muito as bordas, né? A superfície também é uma análise detalhada que nós temos que ter muito cuidado para visualizar se essa lesão já não tem displasia ou já não tem um câncer, de acordo com a análise das criptas, né? De acordo com a regularidade ou não dessas criptas. Então, o primeiro passo em uma lesão plana, chamada de LST, Lateral Spread Tumor, esta lesão é uma lesão plana, em geral no cólon direito. Nós podemos lançar mão dessa cromoscopia, é uma cromoscopia digital, em que ela permite uma melhor visibilização das bordas da lesão. Primeiro passo, elevar essa lesão. Então, nós injetamos através de um cateter injetor, nós injetamos na submucosa
e nós elevamos essa lesão. Então, a técnica da injeção, nós elevamos para que essa mucosa, essa lesão fique mais distante de camadas mais profundas, para evitar perfurações. Então, nós injetamos na submucosa e a partir do momento que nós sentimos que a lesão começa a se elevar, e nós injetamos mais e fazemos uma bolha, ele chama de good lift, que é uma bolha que a gente considera como boa. Nós vamos demonstrar que esta injeção é feita através do canal de trabalho. Nós introduzimos o cateter injetor auxiliar, a enfermeira injeta gradualmente, vagarosamente, com bastante cuidado, para que essa injeção não ultrapasse camadas mais profundas. Então, nós injetamos um pouco no início, fazemos uma pequena bolha, e a partir do momento que nós sentimos que se injeta na submucosa, nós vamos injetando gradativamente, gradualmente, até que se forme uma bolha para distanciar a mucosa de camadas mais profundas. A partir do momento que nós ficamos satisfeitos com o tamanho da bolha, nós vamos posicionar a alça de polipectomia. Nós tentamos envolver toda a lesão com a alça de polipectomia. Isso muitas vezes não é muito fácil. O endoscopista lança a mão dessa manobra de slow dance. É realizado movimentos laterais até que a alça consiga envolver totalmente a lesão. Aí nós solicitamos para o auxiliar fechar a alça. Quando a alça estiver envolvendo totalmente o pólipo, nós solicitamos que se feche a alça e até que nós visibilizamos uma isquemia, uma mudança de cor da lesão. Então nós vemos que ela fica com uma cor diferente. E aí, neste momento, nós acionamos o cautério, a lesão é removida por meio do corte do cautério. O último passo, analisar a base e visualizar se não houve complicações, se não houve perfuração. Aqui nós temos um pequeno vaso em que nós vamos cauterizar. Essa trama é uma trama em que não houve lesão da muscular. Aqui nós vemos a camada muscular própria. Muitas vezes nós temos pequenas lesões na muscular que ainda não chegou a ocorrer uma perfuração, né? Mas, às vezes, nós temos o desprazer de ver uma perfuração, de ver vísceras intraperitoneais. Então, neste caso, é necessário a utilização do clipe, antibiótico e internamento. Aqui algumas opções de hemostasia, em que nós vemos o vaso, nós podemos usar a própria alça, nós podemos utilizar uma pinça chamada Quag Grasp ou o clipe, né? O clipe nós podemos utilizar tanto para fazer hemostasia quanto para aproximar as bordas aqui da ressecção. O momento da hemostasia, então essa é a pinça chamada de Quag Grasp, uma pinça hemostática em que se aciona a função do cautério, de cauterização, e nós realizamos a hemostasia. Uma outra opção é a utilização do plasma de argônio, né, que nós podemos fazer hemostasias aqui nas bordas da ressecção. Essa opção é uma opção que nem todo serviço tem, mas é uma boa opção para, se houver algumas células do pólipo aqui nessas bordas, nós podemos eliminar essas células
utilizando o plasma de argônio. E, por último, a utilização do clipe para aproximar as bordas, como se fosse uma sutura das bordas. Caso eu não consiga remover a lesão, por estar aderido a planos mais profundos, eu faço uma tatuagem próximo da lesão para que este paciente seja encaminhado para um procedimento cirúrgico para ressecção e o cirurgião consiga identificar mais facilmente a lesão. Então, em resumo, nós temos que ter um bom preparo desses intestinos. A utilização do gás CO2 diminui muito a dor e a morbidade. A utilização do CAP auxilia na exposição da lesão. Eu tenho que analisar a superfície e os limites. A injeção submucosa aumenta a segurança por evitar complicações. Eu devo tentar ressecar em bloco esta lesão. Se eu identificar um pólipo, eu analiso a morfologia, a extensão, eu documento e eu comento sobre as dificuldades. Se eu achar que esta lesão não é ressecável endoscopicamente, eu faço a tatuagem e encaminho para o cirurgião. Se eu identificar que é uma lesão de características benignas ou mesmo pré-malignas, eu biopsio, né? Eu evito múltiplas biópsias e se após o laudo do patologista ele me disser que é uma lesão benigna ou que possa haver áreas de displasia, eu encaminho para uma mucosectomia endoscópica ou mucosal resection. Em relação ao rastreamento do câncer coloretal, quando que nós devemos realizar colonoscopia para rastreio? Eu posso realizar quando existe alguns sintomas ou eu posso utilizar como rastreamento para o câncer coloretal. Quais são os sintomas que são necessários uma colonoscopia? Uma diarreia crônica ou alguma alteração do hábito intestinal, sangramento retal, anal, uma perda de peso não explicada, uma deficiência de ferro ou anemia e outros sintomas digestivos. O rastreamento, então, ele serve para identificar pólipos, que são lesões que podem progredir para um câncer. E como existe uma evolução estadiada do pólipo para o câncer, o colonoscopista ele tem condições de remover este pólipo e impedir que este pólipo evolua para displasia e para câncer. Então, como foi demonstrado, a polipectomia permite com que eu interrompa esta evolução para o câncer. Então, esse pólipo, esse fragmento retirado é enviado para o patologista e o patologista vai me dizer se esse pólipo é benigno ou se ele tem características pré-malignas, displasia ou mesmo já tem áreas de câncer, né? Então, quais são os pacientes que têm risco, né? Então, eu tenho pacientes de médio risco e pacientes de alto risco. Os pacientes de médio risco seriam os pacientes que tenham mais do que 50 anos. Então, ele deve iniciar a colonoscopia a partir dos 50 anos e realizar essa colonoscopia a cada 10 anos, caso não encontre-se lesões pré-malignas ou mesmo malignas, né? Se for uma colonoscopia normal ou pólipos menores do que 1 centímetro, é a cada 10 anos. Eu posso realizar a colonoscopia e posso realizar outros exames. Quais seriam os outros?
Então, a análise das fezes, né, a pesquisa de sangue oculto nas fezes, a visibilização direta e exames radiológicos. Então, esse primeiro teste é a pesquisa de sangue oculto. Eu tenho a pesquisa pelo teste imunoquímico, e o DNA não é feito porque é muito caro, né? Alguns países utilizam a retossigmoidoscopia flexível e, em algumas situações, eu posso lançar mão da tomografia, da colonoscopia por tomografia. Quem tem um risco aumentado? Qual a frequência dessa colonoscopia? Quem tem história de pólipos, quem tem história familiar de pólipos, ou quem já teve história de câncer na família ou história prévia de câncer. Eu posso encontrar pólipos hiperplásicos, são pólipos que têm um risco muito baixo de malignizar, mas eu sempre que encontro pólipos, eu removo. Agora eu posso também encontrar pólipos adenomatosos. Então, os adenomas são os pólipos que têm risco. No caso de pólipos hiperplásicos, faço uma nova colonoscopia a cada 10 anos. No encontro de pólipos adenomatosos, eu, em geral, recomendo a realização de colonoscopia a cada 3 anos. Se eu encontro um câncer avançado, esse paciente é encaminhado para cirurgia. Quem tem história pessoal ou história familiar de câncer ou de adenomas antes dos 60 anos, deve realizar colonoscopia. Então, se realiza muitas vezes colonoscopia antes dos 50 anos. Quando antes? 10 anos antes da idade do familiar que teve câncer ou pólipo, da idade deste familiar mais jovem. No caso de história de câncer de cólon, eu realizo então em todos os parentes de primeiro grau ou de segundo grau, né? Tios, tias, netos, sobrinhos. Então, eu começo a partir dos 40 anos ou 10 anos antes da história do câncer deste familiar. Qual condição aumenta muito o risco de câncer coloretal? Então, no caso dessa síndrome de Lynch, nos casos também de PAF, que é a polipose adenomatosa familiar. Então, nessas duas condições, aumenta-se muito o risco de 80% a 100% a chance de ter câncer. E nos casos de doença inflamatória intestinal, nós temos também um aumento de 20% a 30%, colangite esclerosante primária, que está muitas vezes associada às doenças inflamatórias intestinais, aumenta 30 vezes o risco de câncer coloretal. Então, você deve conversar com o seu médico para ver qual dessas condições você se enquadra para realizar uma colonoscopia. Aqui, então, são os principais procedimentos endoscópicos que nós realizamos. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode conversar nas aulas ou mesmo nas aulas online. Obrigado.